Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês estejam bem. Nós aqui estamos muito bem, graças a Deus. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha imigração aqui para Portugal, vindo pela Espanha, né? Fiz a minha imigração em Madrid com um filho de 3 anos. Para não deixar nada no suspense, tá? A minha imigração foi extremamente rápida e sem nenhum contratempo, nada de perguntas difíceis, tá? Mas eu vou começar do começo, que é o começo da minha viagem. Eu comecei no sábado, dia 8 de outubro. Eu saí às 2 horas da tarde lá de Biguaçu, em Santa Catarina, e fui até Floripa. Não demorou muito, acho que foi uma meia hora do caminho. Porém, gente, o meu ônibus para Porto Alegre só sairia 6 horas da tarde. E eu fiquei todo esse tempo na rodoviária. A gente ficou numa salinha muito boa lá, tinha ar-condicionado e tudo, porque tava um dia quente. Porém, na salinha tava frio. Quando chegou o horário da gente pegar o ônibus, nós fomos de Santa Catarina para Porto Alegre e chegamos na rodoviária de Porto Alegre 00:10. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, nós pegamos um Uber até o aeroporto, que deu R$ 40, tá? Ele queria me cobrar 50, no aplicativo tava 35, se eu não me engano, e ele me cobrou 40, então ok. E, gente, eu tava com 2 malas de 10 quilos cada uma bolsa, acho que deveria ter uns 2 quilos, a bolsa da minha câmera com todo o equipamento. Com toda essa bagagem aí, eu tive que sair de um ponto da rodoviária e ir pra rua pra poder encontrar Uber. Tentei chamar pelo aplicativo e não consegui. Daí eu consegui esse moço, né, que fez por R$ 40 a corrida até o aeroporto. E ok, né, gente, era mais de meia-noite. Não vamos entrar em detalhes por conta do preço, debate por conta desse preço, tá? E depois que eu cheguei no aeroporto, eu cheguei lá meia-noite, quase 1 hora da manhã, e o meu voo era 7:05 da manhã. Os portões abriram 6:45 e a gente fez check-in. O Zion se deu super bem com o moço que fez o nosso check-in. A gente fez o check-in na máquina, na realidade, minto, tá? Fizemos o check-in na máquina e aí eu fui falar com o moço pra pedir alguma informação, não lembro o que, mas fui pedir alguma informação pra ele e ele me deu mala despachada de cortesia, as 2 malas de 10 quilos, porque eu tava com um Zion. E aí foi um alívio, porque daí eu entrei só com um Zion e 2 malinhas, porque depois eu joguei fora várias coisas que eu nem sabia que poderia levar para São Paulo. Uma delas foi suco, eu achei que não poderia levar em voos nacionais também, aquela regra dos 100 ml, mas em voos nacionais pode, tá, gente? Voos nacionais pode levar mais 100 ml de líquidos. Eu trouxe mesmo uma caixa de 1 litro de leite pro Zion, de Porto Alegre para São Paulo, para ele poder tomar. E por incrível que pareça, ele tomou, se eu não me engano, ele tomou toda, não lembro exatamente. Chegamos em Porto Alegre 8 e pouca, eu não sei agora exatamente, acho que foi 8:50, quase 9 horas da manhã. E o nosso voo de Guarulhos para Madrid era 2:10 da tarde. Aí nós ficamos lá no aeroporto, eu tinha que imprimir algumas coisas, fazer algumas coisas no aeroporto, então eu corri bastante. Eu tava com o tempo bem apertado, peguei as minhas malas, consegui imprimir tudo que eu precisava, consegui chegar no portão onde eu precisava estar e fiquei esperando lá. Mas eu acho que a gente esperou tipo uns 10 minutos até abrir e a gente entrou na fila preferencial, né, do voo para poder entrar. Conseguimos ficar na janela, porque geralmente quem viaja com criança, eles tentam colocar a criança sempre na janela por questões de segurança mesmo. Foi o que o moço lá do balcão tinha me explicado. Ah, e uma coisa que eu não contei pra vocês é que eu tive que ir no balcão da Air Europa, porque o meu voo a gente comprou pelo site deles mesmo, né, e não tinha nenhuma máquina pra fazer o check-in, eu não tava conseguindo fazer o check-in online, então eu tive que fazer diretamente no balcão, e tinha muita gente. Eu entrei na preferencial e demorou, tipo assim, uma meia hora, eu acho.
E não por culpa deles, porque tava muita gente trabalhando, tinha muitos guichês, mas tava super lotado, sério, gente. O voo foi assim, ó, entupidíssimo. Aí, o que nós fizemos? Nós pegamos e fomos até o guichê e o moço também me deu malas despachadas de cortesia. A gente fazia a conexão até Madrid. Em Madrid eu não pegava as malas, eu pegava as malas só em Lisboa. E pra mim foi maravilhoso, porque daí eu só andei com um Zion, uma bolsa, uma bolsa grande. Depois eu posso até mostrar pra vocês as malas que eu trouxe. Não sei se eu mostrei em algum vídeo, vou até dar uma procurada, porque eu acho que eu não mostrei. Mas era uma bolsa grande, que era uma mala de maternidade do Zion, a bolsa da minha câmera e o Zion. Eu acho que era isso só. Porque nós tínhamos direito a 2 malas de 10 quilos, né? Uma pra cada um e uma bolsa pra cada um. Então eu levei exatamente tudo que a gente tinha direito, né? E aí que começou o perrengue, gente. Porque o voo da Air Europa foi ótimo, tá? Nada a reclamar do voo, ele foi incrível. O pouso foi maravilhoso. Tirando da Gol, que o cara deu um catrapo gigantesco. O da Air Europa foi maravilhoso, foi um pouso suave, bem tranquilo, a gente não sentiu nada, não teve praticamente nenhuma turbulência no nosso voo, foi muito, muito, muito tranquilo. O Zion dormiu as 3, 4 primeiras horas ali e depois, gente, foi só ladeira abaixo. Porque ele não queria ficar sentado quando aparecia o negócio do cinto, ele não queria botar o cinto, ele queria andar pelo avião, ele queria ir no banheiro, tanto que ele me fez levantar 15 vezes pra ir no banheiro com ele. 15 vezes. Eu já não aguentava mais, porque realmente a gente tava cansado. Ele tá ajoelhado no chão, brincando com os carrinhos no banco. Ele tava extremamente entediado. Extremamente, sério. Eu nunca vi o Zion dessa forma, assim. Ele tá sempre brincando, ele tá sempre olhando o desenho. Tanto que agora eu tô gravando, ele tá ali olhando o desenho depois de muito brigar com ele pra ele parar de fazer barulho. Mas agora ele tá quieto ali olhando o desenho. E assim, foram muitas horas de voo. Então, com toda certeza, foi cansativo pra mim, foi muito mais cansativo pra ele. Ele dormiu até a hora deles nos darem o jantar, que foi acho que umas 6 horas, 5 horas. Então, digamos que nós decolamos 2 horas da tarde. 3, 4, 5, 6. Então foram ali entre 3 e 4 horas que ele dormiu. E aí eu acordei ele para ele comer, ele não quis comer, não gostou da comida. Quando nós chegamos em Madrid, porque eles fazem as filinhas, você sair as filinhas certinhas do avião, tipo 4 fileiras, saem, 4 fileiras, saem. O Zion tava acordado, então pra mim foi muito mais fácil, porque ele foi caminhando na minha frente, eu peguei as malas e fui-me embora atrás dele. Chegamos no aeroporto de Madrid e eu fui seguindo a manada de pessoas, né, porque eu não sabia onde eu tava indo. E aí as placas também não diziam nada. E aí eu só fui seguindo. Tinha uma brasileira lá e eu perguntei: vocês estão indo pra imigração também? E ela: estamos procurando. Aí eu disse: então eu vou junto com todo mundo, porque eu também não sei. Fomos caminhando. Quando chegamos lá na imigração, tinha lá todos os guichezinhos e tinha umas 10 pessoas na minha frente, mas tava muito rápido, gente, muito rápido. Eram poucas palavras assim que eles falavam com as pessoas e já mandavam. Falavam um pouquinho e já mandavam. Tanto que eu e o Zion, eu peguei o moço que tava no guichê, falou: o próximo, né? Não lembro exatamente como ele falou, porque ele falou em espanhol, né? Mas eu entendi que era pra mim ir. E aí eu fui. Ele olhou pro Zion, deu uma brincadinha assim, tipo, olá, ninho, alguma coisa assim. E o Zion se escondeu no meio das minhas pernas, assim. E aí ele olhou pro computador e ficou digitando, pediu, né, meu passaporte, entreguei os 2 passaportes. Só que, detalhe, eu deixei os meus documentos, a minha pasta, dentro da bolsa grande, num lugar que fosse fácil de retirar, sabe? Porém, que não ficasse na vista dele de que eu estava com todos os papéis ali pra ele poder olhar, examinar e fazer o que ele quisesse, entende? Até porque eu tava com 2 bolsas e uma criança.
muitas vezes pode ser isso que ele nem se atentou de tipo, vou fazer ela tirar todos esses papéis. Não sei o que se passa na cabeça de um agente de imigração, né, gente? Mas pode ter sido isso, pode ter sido só, vou deixar essa gente passar de uma vez. Sei lá, de saco cheio já de trabalhar de madrugada. Mas é isso, a gente chegou lá, já era 5 horas da manhã. E eu ia fazer conexão até 10h30, 10h15, uma coisa assim, mais de 10 horas, né? Eram 5 horas de conexão. Daí, gente, ele, mexendo no computador mesmo, ele fez as perguntas. Perguntou pra onde eu ia, Lisboa. Ele disse quanto tempo, eu falei a quantidade de dias, carimbou os passaportes, entregou e falou, boa viagem. E eu fui mais que prontamente, igual um jato, assim, ó, passei. Então, depois que a gente passou da imigração, tinha alguns, não sei se são agentes da imigração também, ou se são só seguranças do aeroporto, mas eram umas pessoas espalhadas, tipo, te olhando fixo, sabe? Olhando bem fixo pra gente. E aí a gente foi passando, daí tu chega num lugar que tu passa o teu bilhete numa maquininha, ele abre as portas e tu vai pro raio-x. Só que o meu bilhete não tava passando, aí o moço falou, ó, vai à companhia e troca seu bilhete porque tá sem tinta. E foi exatamente o que eu fiz, já tinha uma filinha ali de bilhetes que não tinham passado, e aí eu fiquei na filinha, ela trocou meu bilhete rapidinho, passei com o agente porque tem a fila preferencial, né, e a fila normal. Então eu passei ali na preferencial, não tinha fila pra passar nesse lugar, só mesmo no raio-x que tinha bastante gente. E quando eu tava passando no raio-x, eu tava esperando porque ele tava passando um negócio nas mãos, na barriga, no pescoço de algumas pessoas e eu achei que era padrão, que todo mundo ia passar por aquilo e fiquei parada. E aí o moço olhou pra mim e falou, passa, passa. E aí eu peguei o Zai mais prontamente e fui-me embora, gente. Daí fui lá procurar o portão que eu precisava ficar, só que ainda não tava disponível. Então a gente ficou lá sentado, gravei vídeo, falei com o Jonathan também, avisei meus pais, minha irmã, de que eu tinha passado na imigração, que tava tudo certo, que estávamos bem e que estávamos indo direto pra Lisboa. Mandei mensagem pra minha amiga também, a Kerinha, porque eu precisava contar pra ela algumas coisas que eu tinha visto lá em São Paulo e não consegui parar. Daí nós ficamos às 5 horas de conexão lá, o portão apareceu, nós fomos até o local do embarque. O Zion capotou, porque ele não tinha dormido desde a hora que ele tinha acordado antes da janta, lá no voo da Air Europa. Quando a gente foi pegar o último voo, que era Madrid-Lisboa, o Zion surtou. Vocês não têm ideia de que ele entrou no avião gritando, não, mãe, por favor, eu não quero mais voar. Gente, foi um fiasco, um fiasco. Aí eu botei ele pra dentro do avião, sentamos lá no lugar, tinha uma moça que falava inglês do meu lado, e eu tentando falar com ela, e ela tentando falar comigo, e a gente não se entendia, desistimos. E o Zion aos gritos, aí eu com ele no colo, tentando acalmar. Eu acho que a gente dormiu praticamente todo o tempo do voo, porque simplesmente eu não me lembro de nada. E foi mais de 1 hora de voo, né? E nós chegamos assim, ó, em, sei lá, 10 minutos. Daí nós chegamos em Lisboa, Zion saiu do avião, tava extremamente chato, chorando, com sono, dormindo no meu colo, e aí eu tinha que levar as malas, o Zion, porque parecia estar leve, mas ali na minha mão tinha uns 5 quilos, 6, mais 17 quilos do Zion no meu colo. Então, pensa, eu atravessei aquele aeroporto todo, que é grande, né, o aeroporto de Lisboa, pra ir lá nas bagagens. Daí, chegando lá nas bagagens, eu não encontrava onde era, fiquei perdida. Aí vi umas pessoas que estavam no meu voo, que eu já tinha conversado antes, e aí consegui encontrar lá onde eram as malas, vi as minhas malas, peguei elas, peguei um carrinho, botei as malas na parte da frente do carrinho, e ali onde fica pra tu empurrar, eu coloquei o bumbum do Zion ali em cima e ele no meu colo. E fomos empurrando.
A gente tava passando ali naquela parte, tem declaração de coisas, de bens, né? Se eu não me engano, o nome é alfândega. E o cara me viu entrar assim na filinha pra passar e deu um passo pra frente. Aí eu olhei pra ele com uma cara de louca, né? Eu pensando assim, poxa, eu tô morrendo aqui, com essa criança no meu colo, tu vai me parar? Mas fiquei serena, sabe? Nem fiquei olhando muito pra ele, assim, eu só vi que ele veio pra frente, dei uma bisolhada assim e continuei seguindo. Aí ele deu um passo pra trás. Aí eu pensei, muito obrigada, senhor. Porque eu tava morrendo, gente. Eu só queria encontrar o Jonathan, jogar o Zion no colo dele e, assim, ó, dormir ali no chão mesmo, capotar, porque eu tava desde sábado. Eu tava desde sábado sem dormir direito, imagina. Então, assim, difícil, né? Mas a melhor parte foi o final. Eu saí da parte da alfândega ali, tu vai no corredorzinho, dobra e sai. Quando tu sai, assim, gente, tem um mar de pessoas. Um mar de pessoas. É muita, muita gente. Com plaquinha, com nome de pessoas que tá indo buscar, famílias. Então, assim, tu vê muito, muito reencontro de famílias. Muitas pessoas chorando, muitas pessoas se abraçando forte, sabe? E foi o que aconteceu com a gente. A gente chegou lá, eu vi o Jonathan de longe, já comecei a chorar, porque eu já tava emotiva, já tava... Isso é verdade. Já tava emotiva, eu já tava cansada, o psicológico já tava abalado por conta da viagem, pelo estresse com criança pequena, e foi bem complicado, mas quando eu cheguei lá, foi uma sensação de ufa, acabou, sabe? E foi muito bom ver ele de longe, daí eu vi ele, parei e tentei ligar meu celular pra botar na câmera pra poder filmar o nosso reencontro, porque eu queria ter essa recordação não só na minha mente, mas ali registrada também. Só que enquanto eu tava botando na câmera, eu não consegui botar pra gravar, a gente se abraçou, nós nos abraçamos bem assim, o Jonathan chorou também, tá? Porque se ele não chorasse, eu ia voltar, eu ia deixar o Zay com ele, mas eu ia voltar. Mentira, né, filho? É mentira. Daí, gente, o Zayn tava... Lembrei que o Zayn estava aqui, ó, deitadinho assim no meu ombro, com o rostinho pra lá, dormindo. Aí eu falei, filho, olha o papai. Prontamente o Zayn levantou e virou pro Jonathan assim, fez, papai, e se atirou no colo dele. Daí foi a parte que vocês viram no último vídeo, dele abraçando o Jonathan e toda aquela parte maravilhosa e linda que vocês viram lá. Depois nós ficamos lá esperando uma boleia, né, que é uma carona, pra ir pra nossa cidade, porque o carro do Jonathan, gente, simplesmente aqueceu no meio da estrada. O Jonathan teve que parar numa via lá, e ele ficou com medo de ir, né, porque toda a água do radiador vazou, e aí ele pegou um Bolt, que é um Uber aqui, até o aeroporto e ligou pra uma pessoa ir lá nos buscar. Essa pessoa foi, nos buscou, nos trouxe até em casa. Só que engana-se você aí que está do outro lado, que eu e o Zion dormimos depois que chegamos. Nós não dormimos. Nós dormimos no caminho, obviamente, né? Porque era basicamente 2 horas de Lisboa até aqui, Leiria. Então, eu e o Zion, a gente dormiu no carro. E quando a gente chegou aqui, a gente saiu pra conhecer a cidade, saiu pra passear e já fomos no Pingo Doce pra comprar algumas coisas. E foi isso, gente. E agora estamos aqui, felizes, faceiros. Então essa foi a história aí da minha imigração, da minha viagem completa pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho pra receber mais notificações de vídeos novos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Não só vídeos sobre a nossa vida, mas vídeos de informação também que nós queremos passar pra vocês. E se tu queres nos seguir
e nos acompanhar mais de pertinho, vou deixar o arroba dos nossos Instagrams aqui para vocês nos seguirem. Eu tô sempre postando diariamente lá no meu Instagram coisas informativas, a minha rotina, o nosso dia a dia e todas as novidades saem primeiro lá no Instagram para depois virem para cá. Então, se tu queres nos acompanhar mais de perto, vai lá e nos segue no Instagram. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Um big beijo e tchau, tchau!